Olá meu amigo, olá minha amiga, concurseiros de plantão, bem-vindos a mais uma aula aqui do Vale Concurso. Para você que está aí no canal do Vale Concurso, aqui no YouTube, não deixe de ativar o sininho que está aqui embaixo, para você receber diversas notificações aí. Você vai receber dicas importantes para você que é concurseiro, para você que está aí pretendendo fazer concurso público, não só da minha matéria, como de outras matérias também. Para você que está aí acompanhando a nossa aula, muito prazer, eu sou o professor Mauro, a nossa matéria é História, e hoje nós trouxemos para vocês que estão aí se preparando para o concurso da Polícia Penal de Alagoas, nós trouxemos uma dica de 30 minutos, 30 minutinhos para você gabaritar em História, dica top para você que está aí querendo passar em concurso público. E nós pegamos o edital de vocês e escolhemos o tema Brasil 500 anos. Então nós vamos falar aqui nesses 30 minutos desses 500 anos de História do Brasil, para você chegar no dia da prova e ter pelo menos uma noção geral, né, de como que você vai fazer. E mais uma dica para você aí, aqui no Vale Concurso, a nossa matéria de História não tem decoreba. Aqui com a gente nós temos um método inovador, totalmente diferente. Nós vamos aprender pelo método de repetição. As datas e nomes importantes nós vamos repetir até que você tenha aprendido. Então vocês vão ver que no decorrer dessa dica você não vai precisar decorar nada. Por que eu estou falando disso? Muita gente me procura lá no Instagram, professor Mauro, eu tenho dificuldade com a história porque é muito nome, é muita decoreba. Nada disso, método errado, nada de decoreba. E se você quiser saber mais sobre esse método de ensino de história, o nosso Instagram está aqui no cantinho, Prof. Mauro Alves, só chamar lá que nós teremos o maior prazer em atendê-los, ok? Então bora começar a dica, bora aprender história e bora gabaritar no concurso da Polícia Penal de Alagoas. Então vamos lá, Brasil 500 anos de história. Vamos fazer uma breve introdução aqui no cantinho do quadro? Então vamos fazer uma introdução aqui do que existia aqui no Brasil antes do descobrimento, né? Então nós vamos falar antes de 1500. Acho que aqui ficou muito no cantinho, deixa eu puxar um pouquinho para cá. Então o Brasil ele vai ser descoberto em 1500. O nosso objetivo aqui, nós vamos fazer uma pequena linha do tempo aqui no quadro para vocês poderem entender melhor a história do Brasil. Então nós vamos marcar aqui 1500 a 1822. Professor, o senhor falou que não tinha que decorar a data e já começou com data. Pessoal, é só uma linha do tempo. Isso aqui é para facilitar o entendimento de vocês. Já já vocês vão entender por que eu coloquei essas datas aqui. Vou colocar uma outra data então, 1822 a 1889. Outra data importante. Vamos riscar aqui. Segunda etapa da nossa linha do tempo. 1889 a 1930. Terceira data importante. Bom, chegamos em 1930 até 1946. Depois, 1946 a 1964. Vamos riscar aqui. E 1964 a 1985. Nosso espaço aqui é meio curto, mas ficou faltando uma outra data ali que eu vou colocar. Se o espaço aqui não couber, a gente vai falando somente. Então, 1985 até 2021. Bom, linha do tempo no quadro. Por que foi colocado isso aqui? Pessoal, em história isso aqui é muito importante, porque facilita o nosso entendimento. Ao invés da gente pegar aquele emaranhado de matérias, eu gosto sempre de dar aula para você que está aí, que terminou o seu ensino médio lá com 17 anos, 18 anos, e já está aí com seus 25, 26, 27, e se casou, foi trabalhar, fez outras coisas da vida, parou de estudar e agora está querendo voltar, está querendo prestar concurso público, mas está com dificuldade. Então, especialmente para você que não gosta de história, você que está aí esse tempo sem estudar, é que eu gosto de dar aula, é para você. Então, olha só, a gente vai facilitar o entendimento de vocês. Então, olha aqui, 1500, então, descoberta do Brasil. Errei aqui. 1500, descobrimento. Descobrimento. É a data oficial do descobrimento do Brasil. O que é que nós vamos ter dentro desse período aqui de 1500 a 1822? Esse período aqui é chamado de Brasil Colônia. Por que Brasil Colônia, professor? O que significa isso? Brasil Colônia, pessoal, é o período da história em que o Brasil não era independente. Ele era um país,
um território que pertencia a Portugal. E o Brasil, então, era colônia de quem? De Portugal, de 1500 a 1822. Percebam ali que quando a gente fala em história, 322 anos de história é muito pouco, é um período que é fácil de se estudar. Então, se você vai estudar Brasil colônia, depois nós vamos dissertar para vocês aqui quais foram os principais acontecimentos que são necessários estudar, principalmente para concurso público. 1822 a 1889. Esse período aqui, nós estamos falando... Posso apagar aqui, pessoal? Tirar aqui, ó. Vocês já pegaram o tema aí. Vou colocar ele aqui na frente para ganhar espaço, ó. Brasil, 500 anos, então, o nosso tema. Brasil, 500 anos. 500 anos de história, né? Esse período aqui, então, é chamado de Brasil Império. É o período em que o Brasil se torna independente, aqui em 1822, e aí o Brasil tem um sistema de monarquia até 1889. De 1889 a 1930 é chamado de Velha República. Olha que divisão legal, fácil para a gente poder entender. 1930 a 1946 é o período do Estado Novo. 46 a 64, nós vamos ter o período aqui de redemocratização. A palavra é grande, mas vocês vão ver que é facinho de entender. 64 a 85, regime militar. Regime militar. Não sei se vai dar para vocês lerem aqui no cantinho, mas regime militar, está escrito aqui. 1985 a 2021, a Nova República. Nova República. Vou abreviar ali para vocês poderem ler. Nova República. Então vejam que nós temos aqui uma divisão histórica desses 500 anos de Brasil. Agora, né, nós temos um pouquinho mais de 500 anos, né? Em que vai facilitar o entendimento de vocês. Até comecei a escrever aqui, né? 1500, então, nós vamos ter descobrimento. Aí, neste período, nós ainda estamos sobre o Tratado de Tordesilhas, né, que data de 1494. Tratado de Tordesilhas, que dividia a América entre Portugal e Espanha. Ainda aqui neste período, nós vamos ter o período das capitanias. Escrevi errado. Deixa eu colocar um asterisco aqui, só para a gente dividir por assuntos. Capitanias hereditárias. Hereditárias. Ah, pessoal, só uma coisinha que eu não falei para vocês. Vocês devem estar aí pensando, nossa, mas o professor traz para o YouTube uma aula em que ele fica escrevendo no quadro. Proposital. Por quê? Eu poderia trazer aqui para vocês um esqueminha todo pronto. Eu ia apertando ali, ó, o controle remoto, e aparecendo slide por slide, tudo prontinho, bonitinho. Mas o que nós estamos fazendo com vocês, o que nós estamos tentando fazer com vocês, chama-se construção do conhecimento. Aonde não tem decoreba, tem que ter conhecimento. O conhecimento ele é construído. Então nós vamos falando e vamos escrevendo os principais acontecimentos. Enquanto isso, vocês têm condições de ir anotando e acompanhando a aula. Deu para entender? Então é proposital. Então aqui nós temos o período das capitanias hereditárias. O que é mais de importante que nós temos nesse período do Brasil colônia? Nós tivemos várias guerras, conflitos, levantes e etc. Então, neste período aqui do Brasil colônia, nós precisamos estudar os principais acontecimentos. Então, lá da Inconfidência Mineira, Conjuração Baiana, Confederação do Equador, todos esses acontecimentos que acontecem durante o Brasil colônia podem ser cobrados em concurso público. Lembrando que, se no edital de vocês estiver especificando, por exemplo, Conjuração Baiana, ou Sabinada, Cabanagem, se tiver especificado, vocês vão ler especificamente sobre esses assuntos, obviamente. Caso não esteja especificado, esteja falando, igual no edital de vocês, Brasil 500 anos, aí vocês vão ter que fazer um apanhado geral. Vocês não vão ter que estudar especificamente cada um desses assuntos. Basta vocês não se confundirem, por exemplo, e saber que, por exemplo, a Inconfidência Mineira não aconteceu, né, no período do Brasil
Império, por exemplo, ou na República Velha, que aconteceu no Brasil Colônia. Isso aí a gente tem que saber, ok? A questão da economia cíclica, né? Economia cíclica. Professor, o que é isso? Eu não lembro. Tá, economia cíclica. Nós tivemos aqui no Brasil o ciclo do pau-brasil, depois o ciclo da cana-de-açúcar, o ciclo da mineração e, posteriormente, o ciclo do café. Tudo isso dentro do Brasil Colônia, né? Menos aí, o ciclo do café ele vai ser na transição, né? Entre Brasil Colônia para Brasil República, mas ainda pega um pouquinho aqui. Então nós tínhamos uma economia cíclica, em que a colônia, que era o Brasil, abastecia Portugal e a Europa com matérias-primas e produtos que depois seriam transformados. Exemplo, o açúcar que era produzido, a cana-de-açúcar que era produzida no Brasil, quando chegava na Europa, era transformada em açúcar e revendida no mercado europeu. Então o Brasil ele era fornecedor de matéria-prima para a Europa, como até hoje a gente fornece ainda, né? Madeira, café, aço, a gente ainda fornece. Então, naquela época não era diferente. Então nós tínhamos aí um sistema de capitanias hereditárias e um sistema de economia cíclica. Como que era o sistema de vida da população? Então nós tínhamos nesse período aqui uma sociedade patriarcal, em que os grandes senhores de engenho, os grandes senhores donos de terra, é quem mandavam na sociedade. Então eles ditavam as regras, né? Era uma sociedade em que tudo acontecia no entorno ali da fazenda produtora dos engenhos de açúcar e de café, principalmente. Então essa sociedade patriarcal é porque a mulher tinha um papel de ficar só em casa trabalhando, havia a questão da igreja ser muito conservadora, com o posicionamento da mulher. A mulher não tinha poder político, então era uma sociedade totalmente voltada para os direitos e para os benefícios desses senhores de engenho, senhores do café. Esses barões, esses coronéis do café, coronéis do açúcar, né? Eles eram chamados de coronéis. E nós temos aqui um outro fato importante, que é a escravidão. A escravidão, que começa pelos indígenas, no Brasil ela começa pelos indígenas, e depois utiliza-se da mão de obra escrava negra trazida da África. Então, o negro ele chega até o Brasil, que era um país anteriormente, antes do Tratado lá de Tordesilhas, era povoado por indígenas, aí chega e ocorre uma miscigenação com os portugueses, com os europeus que vieram para cá, principalmente portugueses, e depois ocorre a introdução do negro na sociedade brasileira. Então nós tínhamos aqui, ó, dentro desse período de Brasil Colônia, nós vamos ter que estudar um pouquinho sobre o descobrimento, Tratado de Tordesilhas, que deu ao mapa do Brasil uma configuração que hoje é diferente, que depois o Brasil ganhou terras, né, na Amazônia, no Acre, né? O Brasil conquistou novas terras tiradas da Espanha. O sistema de capitanias hereditárias, onde nós tínhamos lá os capitães donatários, né? O rei de Portugal escolhia os capitães donatários para tomar conta das capitanias. Então nós tínhamos lá a capitania de São Vicente, capitania da Bahia, capitania de Pernambuco. E essas capitanias, elas são importantes da gente entender, porque essa configuração do mapa do Brasil vai mudar de tempo em tempo. Então no Brasil Colônia, nós não tínhamos os estados como a gente tem hoje. Bahia, Alagoas, Maranhão, nós não tínhamos. Então nós tínhamos as capitanias. Depois, quando a gente chega no período de Brasil Império, aí nós vamos ter as províncias, né? Então nós vamos ter a província da Bahia, a província do Rio de Janeiro, nós vamos ter as províncias. No Brasil República, nós vamos ter os estados, então essa configuração vai mudar. É importante, então, a gente saber a questão das capitanias hereditárias, que, ao invés de governador, tinha capitães mors, né? Capitães donatários, que recebiam essas terras e tomavam conta delas. As guerras e conflitos, levantes, por que aconteciam? Normalmente por causa da escravidão, por causa da alta cobrança de impostos, tanto por parte do Estado quanto por parte da Igreja, pela crítica da população, pelo fato do Estado não ser laico, da Igreja interferir no Estado, pelo fato de pagar impostos altíssimos para Portugal e a população brasileira vivendo uma situação de miséria. Então tinha várias questões ali que levavam a esses conflitos, esses levantes. A economia cíclica, né, eu falei, já comentei dela aqui, sociedade patriarcal, em que o Todo-Poderoso mandava em tudo, e a questão da escravidão,
Os escravos aceitavam essa dominação dos brancos europeus? Eles reivindicavam, eles lutavam? Como que era? Né? Eles eram açoitados? Como que era o modo de vida deles? Isso aí é importante. Bom, então finalizamos aqui Brasil Colônia. No finalzinho da aula a gente passa fazendo um apanhado. Brasil Império. Esse aqui é o período, um pouquinho antes aqui, ó, de 1822, em 1808, a família real portuguesa, desembarca no Brasil. Então a corte de Dom João VI veio para o Brasil fugindo do Império Napoleônico, né? O Império Francês ele começa a se expandir muito, Napoleão começa a invadir, decapitar alguns reis lá, prender alguns reis. Dom João, que não era bobo nem nada, né, veio morar no Brasil e trouxe a família real toda e trouxe toda a sua corte, acervo de livros. E aí ele desembarca onde? No Rio de Janeiro. Ele não quis morar em Salvador, que era a capital do Brasil, e foi para o Rio de Janeiro. Então transfere-se a capital do Brasil para o Rio de Janeiro, a família real vai morar ali no Rio de Janeiro, e aí essa chegada da família real, os investimentos no Rio de Janeiro vão aumentar bastante, principalmente na parte de cultura, na parte de lazer, né, saneamento, vai melhorar bastante a situação do Rio de Janeiro a partir de 1808. E quando chega em 1822, o rei de Portugal, ele é pressionado a voltar para Portugal, Dom João, né, é pressionado a voltar para Portugal, e aí quem fica no Brasil é Dom Pedro. Dom Pedro o primeiro, né? Peraí que saiu um pouco feio esse R aqui. Dom Pedro I, então, ele fica no Brasil e ele vai proclamar a independência. Aí lembra que eu falei para vocês, quando houvesse uma data importante eu iria dizer? Qual que é a data da independência do Brasil? Ó, o nosso famoso 7 de setembro. Opa, escrevi errado. A gente vai falando e escrevendo, acaba escrevendo errado. 7 de setembro. Aí se eu perguntar para vocês assim, qual que é a data da independência? Todo mundo vai falar 7 de setembro. Ué, mas não é uma data? Isso aí não remete a decoreba? Por que que a gente sabe? Porque nós repetimos isso a nossa vida toda. Desde lá do ensino fundamental até o ensino médio, faculdade, a gente repete essa data, é feriado. A gente sabe, né, que feriado que é dia 7, independência do Brasil. Tem comemoração, tem manifestação. Então, é uma data que já está internalizada. Quer ver uma outra data que você já sabe? Se eu falar para vocês assim, qual que é a data do Natal? 25 de dezembro. Por quê? Nós crescemos ouvindo que 25 de dezembro é Natal, então ninguém tem dúvida. Aqui, história é a mesma coisa. Essas datas aqui que vocês acham difícil, se vocês começarem a repetir, a gente vai memorizando. Então, se eu perguntar para vocês, o Brasil Colônia vai de quando a quando mesmo? 1500 a 1822, lembra que eu falei? 322 anos de história? Devagarzinho a gente vai internalizando isso aí. Bom, aqui dentro desse período então, Brasil Império, quais as outras mudanças que nós vamos ter aqui? Nós vamos ter a nossa primeira Constituição, que ela data de 1824. Ah, eu tenho que decorar essa data, professor? Não, aqui você não tem que decorar nada. Se cair para vocês na prova e uma questão, essa questão vai trazer a data, pessoal. Nunca vai vir para vocês em concurso público perguntando assim, qual das datas abaixo foi a data da primeira Constituição brasileira? Não vai cair desse jeito, entendeu? Eles vão mencionar datas para contextualizar, para exemplificar. Eles não vão usar a data como cobrança dentro da matéria de história. Vamos desmistificar isso daí. Então, ó, o Brasil teve 7 constituições. Dentro do Brasil República nós vamos ter 6. E uma data do período do Brasil Império, quando o Brasil ainda era uma monarquia. Qual que é a importância dessa Constituição aqui? Bom, ela vai trazer uma série de novidades. Ela vai copiar ideias lá de outras constituições lá da Europa e vai trazer a ideia, por exemplo, de a divisão dos poderes, de qual que era o papel do rei, como deveria ser uma cobrança justa de impostos. No papel ela era bacana, então tinha muitas novidades, que a gente pode dizer assim, na Constituição. O advento dessa Constituição e o descumprimento de alguns itens dela vai trazer outras revoltas. Aqui também a gente vai mudar a configuração. No Brasil Império nós vamos ter as províncias. Então nós tínhamos lá província do Rio de Janeiro, província de São Paulo, província da Bahia. E detalhe, as províncias não tinham governadores, elas tinham presidente.
Então tinha o presidente da República, presidente da província da Bahia, presidente da província de Alagoas, presidente da província de Pernambuco e assim por diante. Essa nomenclatura ela vai mudar de acordo com o tempo histórico. Por isso dessa divisão que a gente fez aqui. Bom, passando um pouquinho para frente, estou com o cronômetro aqui, estamos com 20 minutos de aula e ainda temos 10 minutos para terminar o assunto. Então vamos lá. 1889 a 1930, 1889, uma data importante. Proclamação da República. Proclamação da República. Lembram daquele feriado, 15 de novembro? Então, 15 de novembro de 1889, proclamação da República. Qual que é a principal característica desse período aqui? Vou colocar para vocês aqui agora. Ó. Política oligárquica. Política oligárquica. O que era isso? Os coronéis do café, do açúcar, né? Colocar do café aqui, que aqui a gente está no século XIX, era mais comum os coronéis do café. Eles gerenciavam, eles comandavam a política através do... Aí vou até puxar uma outra setinha aqui, ó. Voto de cabresto. Você já deve ter estudado isso lá no ensino médio. Então, os coronéis do café, eles moravam nas vilas, no entorno das fazendas, eles tinham as fazendas, no entorno ali tinha vilas com pequenos comerciantes, mercearias, alfaiates, artesãos. Essas pessoas, quando iam votar, elas eram acompanhadas de um capataz, escolhido por esses coronéis do café, e falavam assim, ó, vocês vão ter que votar no candidato tal. E durante muito tempo, para a presidência do Brasil, era escolhido sempre candidatos que representassem Minas Gerais ou São Paulo. Lembram daquele título da República Café com Leite? Vamos colocar aqui? República Café com Leite. Os dois estados maiores produtores de café e de leite, que era o carro-chefe da nossa economia, o que sustentava a economia do Brasil na época da Velha República, eles mandavam na política brasileira. Era o voto de cabresto. Então as mulheres ainda não votavam, somente os homens, e eles eram obrigados a votar no candidato que os coronéis do café escolhessem e tinha que mostrar para eles aqui, ó, tá o papelzinho aqui, o comprovante, votei em quem você mandou, ok? Então, principais características. Estado Novo. Esse período aqui é um período que eu gosto muito, porque remete à Era Vargas. O que é que foi a Era Vargas? Importantíssimo, se tiver no edital de vocês, estudem a Era Vargas, pessoal, porque sempre cai. O cara vai mudar toda a história do Brasil. Ele vai simplesmente acabar com essa política dos coronéis, com essa República Café com Leite, esse voto de cabresto, essa política oligárquica, onde somente as oligarquias cafeeiras é que mandavam no Brasil. Então Getúlio Vargas ele entra como uma figura que para muitos foi um golpe de Estado, para outros foi o salvador da pátria. Então ele chega, reformula leis, pessoal, esqueci de falar, aqui também veio a nossa segunda Constituição, em 1891, Constituição Federal. Ó. Segunda Constituição foi aqui. Aqui, Vargas vem e faz uma nova Constituição. Uma nova Constituição. Vou abreviar aqui que o espaço é pequeno. Em substituição a essa de 1891, que não era respeitada porque as elites oligárquicas aqui mandavam. Aí ele vem e faz uma nova Constituição, e aqui sim, nessa nova Constituição, ele vai colocar o voto feminino. Olha como que o cara é importante. Ele vai colocar questões trabalhistas, leis trabalhistas, descanso remunerado, férias, né? Leis trabalhistas. Olha como que a gente está construindo nossas ideias aqui no quadro. Então ele vai trazer uma série de reformulações. Ele cria uma nova Constituição, então, em 1934, uma nova Constituição Federal, e cria uma outra em 1937. Essa de 37 vai ser muito criticada porque esse período a partir de 1937, que vai ser chamado de Estado Novo, esse período, essa Constituição aqui foi baseada na Constituição da Polônia, Constituição Polaca, e foi taxado de uma Constituição fascista. E através dela, Getúlio Vargas consegue ficar no poder até 1945,
Porque ele vai censurar os meios de comunicação e vai perseguir a ameaça comunista no Brasil. Essa vai ser a justificativa para ele ficar no poder. Então ele recebia capital norte-americano, então ele recebia capital dos Estados Unidos para combater o comunismo, em combate ao comunismo. Ok? Então nesse período aqui já surge essa divisão no Brasil de direita e esquerda. Quando a gente chega em 1946, aí a gente volta para o modelo de democratização. Então aqui vai ter uma outra Constituição Federal em que vai escolher o presidente pelo voto direto. Só que Vargas ele fica tão marcado que aqui vai ser escolhido um presidente, mas em 1951 o povo, através do voto, vai trazer de volta Getúlio Vargas. Aí Vargas vai ficar um tempo, não vai sustentar a pressão, e aí ele vai, com a morte dele, né, e a renúncia dele, vai chegar um outro presidente que vai dar prosseguimento. Esse período da redemocratização, ele vai durar até 1964, quando o último presidente aqui do período da redemocratização, que entra em 1961, que é João Goulart. João Goulart, ele tem ideias muito voltadas para o comunismo. E aí, essas ideias dele voltadas para o comunismo vão fazer com que os militares, em 1964, apoiados pelos, vou colocar aqui, apoio dos Estados Unidos, para derrubar esse comunismo, né, os Estados Unidos capitalistas precisavam de mercado consumidor, o Brasil tinha contraído empréstimos aqui nesse período, durante o governo JK, para a construção de Brasília, e aí chega em 1964, vem o regime militar, uma intervenção militar para tentar tirar a ameaça comunista do Brasil e garantir a existência do capitalismo. Esse regime militar vai durar de 1964 a 1985, e em 1985 vem a campanha das diretas já, que era a volta pelas eleições diretas, que não havia eleições diretas durante o regime militar. A direta já traz para o Brasil um novo período de redemocratização com o advento da Constituição de 1988. Escrevi errado aqui. Então, 1988, uma nova Constituição Federal. Aonde tiver o CF aqui, pessoal, Constituição Federal, tá? Então, em 1988, uma nova Constituição Federal. Esse período aqui é chamado de Nova República, a partir da Constituição de 88. Essa Nova República, ela dura até os dias atuais, até agora, 2021. Inicia-se lá com José Sarney até Jair Bolsonaro, que é o atual presidente. Então nós temos aí um período dessa chamada Nova República. Vamos fazer então um apanhado geral desse Brasil 500 anos? O que ocorre no Brasil durante 500 anos? Lembrando que a gente tentou aqui em meia hora fazer um resumão da história do Brasil. Não é fácil, né? É muita coisa. Então, Brasil Colônia, de 1500 a 1822, Brasil Império, 1822 a 1889, Pedro I, depois Pedro II, né? Esqueci de falar dele aqui, Pedro II. Depois nós temos o período da Velha República, as elites oligárquicas cafeeiras mandando no Brasil, período do Estado Novo, com Vargas governando o Brasil de 1930 a 1945, em 1946, redemocratização até 1964, quando ocorre o golpe militar, que dura até 1985, e aí a gente inicia a Nova República, ok? Querem saber mais sobre a história do Brasil? Achou que ficou superficial? Dá para saber mais. Nosso Instagram está ali. Ative o sininho aí do Vale Concurso que vocês vão receber muitas notificações. A gente termina por aqui, nosso tempo é curto. Desejo a todos muita força aí, coragem, bora estudar e bora gabaritar nesse concurso. Forte abraço, até a próxima.